Olá pessoal, vamos deflagrar aqui o nosso curso no módulo 1, cobrança de tributos. Antes eu vou fazer uma pequena introduçãozinha para você que é advogado, mediador, quer ser um mediador, um conciliador, um árbitro. A legislação brasileira, você que está me ouvindo que já é capaz, já tem mais de 18 anos, você já pode ser um árbitro, um mediador, um conciliador. Agora, para que você seja um bom árbitro, um bom mediador e um bom conciliador, é importante curso como esse para que você possa passar por uma formação, você entender melhor esse nicho do mercado e que tipo de expertise, de conhecimento técnico você precisa ter, porque senão você não vai fazer uma boa mediação, uma boa conciliação, uma boa arbitragem e você não vai ser chamado para a segunda, não vai ter a terceira, não vai ter a quarta. Aí é bom, é diferente do curso de direito, porque, por exemplo, quem está me ouvindo já é advogado, já tem mais do que a questão da capacidade de 18 anos, até ter curso superior, mas isso não é suficiente para que você possa se tornar um bom mediador, um bom conciliador, um bom árbitro, e tem as técnicas e as expertises que nós vamos aqui tratar no nosso curso. Cobrança de tributos é o nosso módulo 1. Como nós já dissemos aqui, o Brasil é muito grande, né? Por isso ele tem uma forma federativa de Estado. São 26 Estados-membros, com o Distrito Federal nós temos o 27º ente não municipal, nós temos mais de 5.600 municípios e a questão da União Federal, cada um cobrando seus tributos. A União, por exemplo, ela cobra o imposto de renda, cobra o imposto de importação, exportação, nós temos aí a polêmica envolvendo o IOF, né, que é o imposto sobre operações financeiras, tem as taxas federais, com a taxa de uso de ocupação do solo de áreas públicas, tem as contribuições, né, como as contribuições previdenciárias do INSS, que são também tributos federais. Os tributos envolvem taxas, impostos e contribuições. Na esfera estadual também não é diferente, né? Os Estados-membros podem, de acordo com a autorização constitucional, cobrar o imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços, chamado ICMS, tem também o imposto de transmissão e doação causa-morte, o famoso ITD, e também sem prejuízo das suas taxas e contribuições. E as prefeituras cobram o IPTU, imposto sobre, em termos de impostos, imposto sobre a propriedade territorial urbana, o ISS, imposto sobre serviços, e o ITBI, com imposto de transmissão de bens imóveis, além de dezenas de taxas, como a taxa de alvará, taxa de publicidade, taxa de uso de área pública, e também as contribuições municipais. Tudo isso para quê? Para que o poder público possa ter recursos para, isso é o que a gente pelo menos espera, né? Retribuir em termos de saúde, educação, transporte, saneamento, habitação, e por aí vai. Só que toda essa relação dessa máquina estatal com nós, contribuintes, né, nós aqui criamos o Estado não veio de Marte nem de vir, nós criamos o Estado através da Constituição, para que o Estado nos preste serviços públicos. Para prestar os serviços, o Estado precisa ter recursos, e por isso nós pagamos os tributos. Só que essa relação contribuinte-fisco, receita, o nome que se dê, fazenda pública, erário público, aí nós temos várias denominações, podem surgir conflitos. Lembra da nossa primeira fala? Ou seja, conflitos que envolvem contribuintes e a administração pública. Na área tributária, a possibilidade de socorrer é enorme. E tem outro detalhe. O Estado, ele tem, quando eu falo Estado, é o poder público, o chamado poder de policiar, que tem uma característica que é a autoexecutoriedade. Por exemplo, se você dirige numa estrada o seu carro acima do limite de velocidade, o agente do Estado, o policial rodoviário federal, por exemplo, se for uma rodovia federal, o guarda municipal, se for uma via municipal, ele pode lavrar um auto de infração. Vai chegar na sua casa, a notificação, depois o auto de infração para você pagar. Ou seja, o poder público, nessa temática, ele não precisa ir à justiça pedir autorização ao juiz para ele aplicar uma multa. Ele já aplica direto, o que se chama de autoexecutoriedade. Na questão tributária, que é o objeto aqui do nosso módulo 1, é diferente. Nós, sociedade, quando nós criamos o Estado, nós tivemos esse cuidado de impor um princípio, que é o princípio da legalidade. Ou seja, o Estado só pode criar um tributo que tenha a previsão na lei. Então, se o Estado quiser criar, além desses tributos que eu já mencionei, outros, se for imposto, ele tem que alterar a Constituição, aí depois na legislação infraconstitucional ordinária ele regulamentar aquela autorização constitucional. Então a gente pôs aí uma barreira, né, para evitar a gulodice fiscal dos governantes, para que ele precise fazer uma lei, para que ele possa depois cobrar o tributo. Mas mesmo quando ele faz isso, na hora que ele vai cobrar o tributo, surgem problemas, como por exemplo, a correta identificação da base de cálculo, a correta alíquota. E qualquer erro nessa cobrança faz surgir um conflito. Que você, amanhã advogado, mediador, conciliador, pode ser chamado a resolver profissionalmente esse tipo de conflito. Combinando a quantidade de contribuintes que tem no Brasil. Tá? Vamos estimar em torno de 180 milhões, tirando as pessoas que não têm capacidade, por questões de imaturidade, menoridade, por aí vai. Com essa estrutura complexa administrativa, né, União, Distrito Federal, 26 estados e 5.600 municípios, a possibilidade de conflitos é enorme. Nós vimos aí, o governo fez isso, o governo federal, né, o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados do Senado fizeram um novo Código Tributário, que vai entrar em vigor em breve, modificando um pouco a sistemática tributária nacional, e que isso também vai surgir novas oportunidades de trabalho para você resolver conflitos na aplicação dessa nova normativa tributária. Vejam que isso é uma coisa tão densa, tão forte, que 30% são dados do CNJ e número. Você pode dar um Google aí, CNJ e número, você vai cair nessas informações que eu estou aqui lhe dando. Cerca de 30,1% de todas as ações que tramitam na justiça brasileira envolvem cobrança de tributos. Justamente porque o Estado não tem essa capacidade que tem um guarda de trânsito de sair enfiando no auto de infração e já cobrar do outro lado. Faz um código de barra, você pega aquilo ali no seu celular ou lá no banco, na maquininha, você paga. Não é assim, né? Ele precisa, se você não pagar o tributo, ele tem que ir à justiça. Ou seja, isso gera uma execução fiscal. Então, cada taxa, cada contribuição e cada imposto, seja federal, estadual, municipal, que nós contribuintes não pagamos, o Estado tem que ir à justiça através de uma execução fiscal, pedir ao juiz que entre no nosso patrimônio, faça ali uma penhora online, claro, a gente vai ter direito à defesa, poder botar um advogado, um conciliador, um mediador, e pode ser que a cobrança esteja errada, esteja mais, ou que você não tenha praticado o fato gerador do tributo, você não seja devedor, seja uma outra pessoa. Isso, mas se você perder, aí sim você vai ser executado em seu patrimônio. Qual é o problema disso tudo? Isso tudo gerou uma máquina emperrada que abre oportunidade de trabalho aqui para você. Porque 30,1% das ações que tramitam no Poder Judiciário brasileiro é um número estupidamente grande de ações. Nós temos hoje cerca de 85 milhões de ações tramitando no Poder Judiciário brasileiro, 30% disso é só da temática tributária das execuções fiscais. Então, qual é o horizonte que se abre a partir desse cenário? É uma palavra-chave chamada consensualidade. É bom para o governo e é bom para os contribuintes que a gente consiga resolver esses conflitos tributários fora da judicialização. No Brasil, a judicialização é um dos métodos adequados, mais conhecido de todos nós, especialmente nós advogados, para resolver um conflito com a administração pública. Não está concordando com a cobrança de IPTU? Vamos entrar na justiça questionando aqui essa alíquota, essa base de cálculo. Está cobrando de mim, mas eu não sou proprietário de imóvel, eu sou inquilino. Só que isso tudo é demorado. E para piorar, a legislação tributária no Brasil, ela é muito dura em termos de juros de mora e atualização monetária, que nós temos aqui inflação. Então, uma dívida que às vezes começa pequenininha, aquilo vai virando uma bola de neve e muitas vezes se torna uma dívida impagável. Então, isso faz com que, um dos tópicos da aula, se busque uma desjudicialização e uma maior transação tributária, que é exatamente isso. Transacionar significa fazer um acordo e pôr a termo, que é o termo de transação. Transacionar significa negociar o conflito, né, contribuinte e governo, chegando a um consenso, fazer um termo de acordo, também chamado de termo de transação. Isso tudo se dá através de uma técnica de negociação. Então, lembra, a negociação é quando as partes diretamente negociam a solução do conflito, sem necessariamente a figura de um mediador, de um conciliador, mas negociando diretamente entre elas. E você que está me ouvindo pode ser o quê? Um negociador. Porque se você é advogado e o cliente te procura, doutor, eu estou aqui com uma dívida de IPTU. Ou se você não é advogado, é psicólogo, mas você tem a formação de negociação, e você entendeu aqui a temática da tributação, você pode pegar uma procuração, trabalhar profissionalmente para ir lá na prefeitura e tentar resolver diretamente através de uma negociação, sem necessidade do governo entrar com uma execução fiscal, que vai ficar empenhada lá na justiça. Muitas vezes o Estado também, ele, vamos dizer assim,
ele sofre infortúnios, infelicidades, quando ele precisa de ajuização, e ele precisa fazer isso dentro do prazo do penal de 5 anos, né, que senão prescreve, porque é a lentidão judiciária, ou seja, o Estado não arrecada, a pessoa não paga, mas vê aquela dívida crescer como uma bola de neve. E aí surge o tópico 3, que são os acordos de cooperação fiscal. O que é isso? São os programas que estimulam a consensualidade. Eu sou procurador do município do Rio de Janeiro há 30 anos, né? Há muito tempo. E nós, já ao longo desses anos, todas essas décadas, nós fizemos vários acordos de cooperação fiscal com os contribuintes. E a prefeitura é um bom exemplo, porque ela está mais próxima de nós cidadãos, né? Tem a administração regional, tem a subprefeitura em alguns municípios. E tem o tal do IPTU, que é um imposto muito capilar, né? Quem é que não paga IPTU, né? Então você tem que morar em algum lugar. Se você não mora na rua, você ou é um inquilino, que pode ter tido a responsabilidade tributária empurrada pelo proprietário através de um contrato de locação, ou você é o próprio proprietário do imóvel. E mesmo quando você não é o proprietário, e você tem a posse, né, do imóvel, mas não tem o título, isso também é fato gerado do IPTU, porque você tem um proveito econômico do uso do imóvel. Só na cidade do Rio de Janeiro são mais de 6 milhões de inscrições imobiliárias. Então eu, como procurador, assim, é o meu vizinho, é um amigo que eu encontro na rua, é um desembargador, é um colega, advogado, é um mediador, toda hora, doutor Marcelo, pô, eu tô com um problemazinho aqui no meu IPTU. Isso é quase todo santo dia. E eu digo para eles, ó, a Prefeitura do Rio agora está com um programa chamado Carioca em Dia, que nada mais é do que está dentro desse conceito de cooperação fiscal. Ou seja, a Prefeitura do Rio reconhecendo a morosidade da máquina judiciária, porque a gente despesa, às vezes, não só dia 50 mil execuções fiscais de IPTU, né, de um determinado exercício, ou de mais de um, essa coisa não tem como andar rápido, na necessidade que o governo precisa para arrecadar e também gera um tormento na vida do contribuinte. E muitas vezes nós, procuradores, a gente vai lá e protesta, né? O título de o João da Silva está devendo IPTU. Ele não é um valor irrisório. Para forçar o pagamento, a gente vai lá para fazer o protesto do título, às vezes ele quer pegar um financiamento no banco, não consegue, porque o sistema financeiro se comunica, aí vai ver lá que tem um protesto, aí o banco vai ficar com medo de financiar, mas que protesto é esse? Ele vai dizer, ah, é uma dívida de IPTU. O governo usa esse expediente para forçar o pagamento da dívida. Aí, para conseguir o financiamento, ele vai ter que ir lá e dar dívidas de IPTU. Só que isso vai gerando desgaste na relação governo-contribuinte. Que programas como esse, Carioca em Dia, se você der um Google aí, Carioca em Dia, ele está terminando aí os dias do programa. Exatamente uma facilitação do pagamento, ou seja, você que já tem uma dívida, inscrita ou não em dívida ativa. O que é dívida ativa, né? Quando você não paga um tributo, depois de um tempo, ele é inscrito em dívida ativa. Isso gera uma certidão de dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial, que vai ser a base do ajuizamento da ação de execução fiscal. Então, para evitar chegar a esse ponto, você tem que pagar antes. Mas se chegou, o governo municipal e vários outros pelo Brasil, muito sensíveis, o governo federal, por exemplo, tem os programas de refis, né, que equivale ao que o Carioca em Dia, na Prefeitura do Rio, ele oferece descontos, por exemplo, se você paga à vista aquela dívida acumulada ao longo do tempo. Se você paga parcelado, a dívida, o desconto ele diminui, mas também tem um desconto, ou seja, você gera estímulos ao pagamento de dívidas em atraso, através desses acordos de cooperação fiscal. Então é um campo grande de atuação, porque às vezes as pessoas não entendem, mas eu, por exemplo, eu não posso orientar as minhas limitações, porque eu sou procurador do município, eu estou do outro lado, né? Mas aqui eu estou dizendo para você, o campo que você tem de atuação profissional, você como mediador, conciliador, árbitro, de orientar uma margem de pessoas que não conseguem entender como é que funciona essa máquina. E vou te dar outra dica, se você der um Google aí, por exemplo, Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, ou Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, Porto Alegre, as grandes capitais, as cidades do interior, e botar assim, em seguida, autocomposição, ou então no chat GPT, no Gemini, ou seja, no sistema de inteligência artificial, no Cloud, é até mais rápido e eficiente, né? Porque é uma dica que eu tô te dando aqui, eu mesmo, agora, já com uma larga experiência profissional, eu fiz recentemente um aperfeiçoamento de inteligência artificial, isso facilita muito a nossa vida, não fica fechado essas novidades tecnológicas. E ele vai te colocar já no link de requerer a consensualidade na área tributária. Normalmente hoje os pedidos de deflagração de uma mediação, de uma arbitragem, de uma negociação na área tributária, já é feito nos próprios sites do governo através da deflagração de um requerimento. Em que você, no requerimento online, você já anexa ali os documentos, já faz a sua proposta, e dali pode se seguir. Normalmente se segue reuniões presenciais ou videoconferência para que se chegue a um ponto de equilíbrio, um consenso que leve à solução do conflito, tá bom? Espero que você tenha gostado desse módulo 1 cobrança de tributos e até a próxima, se Deus quiser.